Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, e o que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo nesse período, nesta Semana Santa, um tempo muito, muito especial. Até mesmo porque hoje nós celebramos na igreja a Assunção de Nossa Senhora, que é uma festa móvel e passa a ser celebrada no domingo, próximo domingo. Mas hoje, dia 15 de agosto, é a Assunção de Nossa Senhora. E a gente pode dizer assim, a vitória, né? A vitória de Nossa Senhora. E também no Brasil, nessa compreensão temática da nossa vivência pastoral, nós temos a Semana da Família. Semana da Família. E é sempre tempo oportuno de refletir não só o papel da família na nossa vida, mas a nossa vida em comum, né? Na grande família. Já lembra o Papa Francisco, né? Na sua última encíclica, que fala da fraternidade e da amizade social. Né? Além de nós cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos da nossa família, nós também somos, como cristãos, chamados a cuidar da grande família dos filhos de Deus, que somos todos nós, independente da confissão que nós temos, independente da situação social, econômica, enfim, todos nós somos parte dessa grande família de Deus. E a liturgia da palavra de hoje nos convida a refletir exatamente sobre isto, sobre o nosso papel social, o nosso papel confessional, né? A partir daquilo que nós acreditamos, a partir daquilo que nós vivenciamos, a partir daquilo que nós cremos na nossa fé, né? Quais as consequências éticas, políticas, sociais desse bojo, por assim dizer, da nossa fé. O Evangelho de hoje traz essa situação bastante interessante, porque para alguém aí do tempo de Jesus, perguntar para Jesus que lei eu devo seguir, era uma coisa bastante interessante. Por quê? Plausível, por quê? No tempo de Jesus, você tinha mais de 600 mandamentos. A prática da fé fala em 10, né? O Evangelho, a Sagrada Escritura, fala em 10 mandamentos. Mas os fariseus tinham essa quantidade enorme de mandamentos, 600 mandamentos, né? Iguais os números do ano,
acrescido com os ossos do corpo. Então dava essa grande quantidade de mandamentos. E aí então era lícito sim perguntar, mas quais mandamentos viver? E aí então a situação é mais ou menos esta. Uma pessoa que queria seguir, que queria vivenciar, que queria ser herdeiro do reino de Deus, reconhece Jesus. Isso que é interessante. Reconhece Jesus como o Filho de Deus, por assim dizer. Reconhece Jesus como aquele que postulava diante da comunidade, por assim dizer, o papel de Messias. Esse moço se dirige a Jesus como aquele que tem autoridade e lhe pergunta, faz esse inquirimento: o que eu devo fazer para herdar, ou para receber, ou para fazer parte do reino de Deus? E Jesus, por óbvio, que diz: você precisa viver os mandamentos. E ele, diante dessa quantidade de mandamentos, 600 mandamentos, ele diz: quais mandamentos? Ou qual mandamento? E Jesus então fala, retoma o código da aliança. O código da aliança que Deus faz entre ele e seu povo, tem nos 10 mandamentos a chave, por assim dizer, desta aliança. 3 com relação a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, tal, e mais outros 7 em relação à vivência, testemunho dessa crença em Deus junto ao próximo, junto à comunidade, por assim dizer. E aí no tempo de Jesus, ou com este jovem, ele retoma esta chave da aliança. Amar a Deus, amar o próximo, enfim. E aí, diante dessa situação, o jovem fica assim, com uma certa dúvida, e Jesus vai fazendo um processo pedagógico com ele, de dar alguns passos, e chegar no concreto. Se você quer de fato entrar no reino de Deus, você precisa amar profundamente o seu próximo. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Diante do qual o moço se sentiu assim, uma frustração, dado ao seu apego exagerado às coisas que passam. Desejando as coisas que não passam, desejando as coisas do céu, as coisas de Deus, ele estava preso às coisas que passam, às coisas aqui deste mundo. Também, no tempo de Jesus, era plausível que alguém tivesse dificuldade de compreender quem é o próximo. Dentro da dinâmica romana, o próximo é aquele com quem eu posso negociar, com quem eu posso comprar e vender. Aquele que não pode comprar e vender não é meu próximo. Os romanos tinham essa consciência de cliente, o meu cliente, não é? Quem são ou quem é a pessoa importante? É aquele que eu posso negociar com ele é o meu cliente. Com aquele que eu não posso negociar, ele simplesmente não existe, porque não existe pessoa fora do mundo dos negócios nessa visão romana. E aí então, depois de muitos anos da dominação romana, era plausível que as pessoas dali comecem a pensar também daquela forma, esquecendo a sua cultura religiosa, da sua profissão de fé. E Jesus faz esse processo pedagógico para trazer esse jovem novamente à realidade, diante da qual ele vai embora. Porque, diz o Evangelho, literalmente, ele era muito, muito rico, muito rico. Dinheiro é bom, dinheiro é muito bom. Eu mesmo faço essa experiência, eu trabalho lá no Instituto Misericórdias, eu tenho 60 crianças, não é? E o bujão de gás que eu uso lá é um P45, dois P45, que custa R$840. Então, sem dinheiro eu não consigo comprar o bujão. E dura 40 dias, 45 dias no máximo. Então, eu preciso de dinheiro.
eu preciso de dinheiro. Mas eu não tenho a intenção ou a ganância de receber 1 milhão, 2 milhões. Não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Eu acho que perderia um pouco a essência daquele trabalho com tudo isso. Mas embora que o dinheiro seja importante, ele é tão importante que ele pode usar um espaço maior que o necessário em nossa vida. Há algumas pessoas, há situações, não é? Em que o dinheiro passa a ser o regramento da minha vida. Mas eu quero dar um passinho na nossa reflexão. Um seguinte passo no sentido seguinte. Eu tenho observado a nossa escravização do sistema financeiro. Tipo assim, você trabalha 8 horas por dia, leva 2 a 3 horas para ir e voltar do seu trabalho, então você tem 10, 12 horas dedicado ao trabalho. Qual o tempo que você tem para sua família? Qual o tempo que você tem para sua comunidade? Qual o tempo que você tem para se dedicar aos pobres? Nós estamos sendo obrigados a nos dedicar ao capital. Tem pessoas que não têm mais uma vivência comunitária, não têm mais uma vivência familiar, somente para o trabalho. 2 ou 3 horas se deslocando, 8 a 10 horas trabalhando, dá 13, 14 horas. Então, qual o tempo que sobra? E essa realidade vai atingindo cada vez mais pessoas, mais cedo na sua vida e até mais tarde na sua vida. Não é triste ver, por exemplo, um senhor de 80 anos com um carrinho de mão vendendo chuchu nas esquinas para poder sobreviver? Ou uma criança que já desde cedo precisa trabalhar na sua casa, cozinhando, limpando, para que seus pais possam trabalhar. Então nós vivemos uma escravização ao capital, né? Então a gente precisa também, enquanto cristão, poder ter uma palavra de vida para essas pessoas. Vamos pedir assim, nesse tempo da família, na Semana da Família, que os pais, ela e ele, tenham mais tempo para a sua família. Tempo para o lazer, tempo para ir à igreja, tempo para cultivar as relações familiares. Há pais, mães, que não conseguem mais falar com os filhos, porque os tem que deixar às 5, 6 horas da manhã lá na creche, né, no CEINF, e vai buscar à tarde, a criança já vem dormindo. Então nós estamos num tempo da necessidade de fazer essa reforma. Concluo. Talvez esta seja hoje, né, o que Jesus nos diria. Cuidar das nossas relações para que a gente tenha vida e vida em abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.